fiscal para que os atores econômicos tivessem previsibilidade, poder planejar seus investimentos, apostar ainda mais no país. Então, acho que hoje é um momento importante. O ministro Fernando Haddad, com essa reunião, junto com os líderes da base e da oposição aqui no Senado, estão aqui todos os líderes que compõem a maioria e a minoria no Senado, cumpre isso que era um compromisso do governo. Nosso compromisso do governo era entregar até abril. O ministro Fernando Haddad apresentou em linhas gerais aos senadores, vai depois conversar com vocês, vai poder fazer uma apresentação detalhada para a imprensa e para a sociedade, e o texto final chega aqui ao Congresso Nacional já no começo do mês de abril. Então, cumprindo o compromisso, quero reforçar que, tanto na reunião da Câmara dos Deputados ontem, quanto hoje aqui na reunião do Senado, um ambiente muito positivo de diálogo, tanto dos partidos que compõem a base do governo, os 17 partidos que compõem o governo com quadros indicados pelo governo, mas também dos partidos que se declaram de oposição, mostrando um diálogo muito positivo com os parlamentares desses partidos que se declaram de oposição, um diálogo, acredito, um compromisso para tratar do tema com seriedade e com celeridade, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado. Acreditamos que temos um ambiente muito positivo para que possa ser votado o mais rápido possível. O governo tem reforçado a importância de nos debruçarmos agora, debatermos com o Congresso e com a sociedade e votar o mais rápido possível por dois motivos. Primeiro, que a aprovação de uma nova regra fiscal o mais rápido possível reforça um ambiente de estabilidade econômica e contribui para aquilo que é uma expectativa da sociedade, que o Brasil tem uma trajetória decrescente na taxa de juros, reforça o ambiente que o Brasil já vem fazendo internacionalmente com a presença do presidente Lula e de outros ministros de atração de investimentos internacionais. E também é importante esse calendário porque a nova regra fiscal influencia no debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos apresentar ainda no primeiro semestre, e no orçamento para 2024, que é apresentado no mês de agosto. Então, acho que tanto a reunião de ontem quanto a reunião de hoje reforça esse ambiente positivo. Aliás, o governo tem tido no Congresso Nacional, desde o começo do ano legislativo, um ambiente muito positivo. Tudo que o governo precisou votar até agora foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Seja os projetos de lei do pacote de direitos das mulheres, no mês de março, foram 12 projetos de lei aprovados entre a Câmara e o Senado, alguns já estão indo para a sanção presidencial. Seja as medidas provisórias, tudo que o governo precisou votar até agora, conseguiu aprovar nas medidas provisórias na Câmara e no Senado, inclusive modificando, aprimorando medidas provisórias do governo anterior, como, por exemplo, a medida provisória de estímulo ao setor do turismo, a medida provisória que aprimora o programa de apoio à micro e pequena empresa, a medida provisória que constrói um programa aí de combate ao assédio e ao abuso infantil, os projetos pacote de mulheres, como as medidas provisórias nós estamos aprovando na Câmara nessa semana, a expectativa de que, vindo para o Senado, também sejam aprovadas o mais rápido possível. Acho que o Brasil, no dia de hoje, com essa liderança do ministro Fernando Haddad, reforça esse ambiente de diálogo, um ambiente de construção coletiva e de compromisso com o país. Quero agradecer particularmente aos líderes de partidos que se declaram de oposição e que estiveram presentes tanto na reunião de hoje quanto aqui no Senado. O presidente do PP, que é senador, estava aqui presente durante a reunião, o líder da minoria, Rogério Marinho, aqui presente na reunião, o ex-vice-presidente general Mourão, mostrando claramente ontem, os líderes de partidos que se declaram de oposição presentes na reunião, mostrando um ambiente de diálogo que nós estamos construindo para o país, reforçando que aquela postura de gerar conflito existia no Palácio do Planalto, no terceiro andar no gabinete do presidente da República, do governo anterior, uma máquina permanente de gerar conflitos com o Congresso, com o Judiciário, com a sociedade, governadores e prefeitos. Nós desligamos definitivamente essa máquina
E a reunião de hoje aqui no Senado, quanto à reunião de ontem na Câmara, com a presença dos líderes, inclusive de partidos que se declaram de oposição, estavam aqui presentes, dialogaram, fizeram questão de conversar, dialogar, estão dizendo que vão se debruçar melhor quando o texto chegar no Congresso Nacional, e esse debate vai ser muito importante. Para mim, o dia de hoje marca que nós desligamos definitivamente aquela máquina de gerar conflitos que existia no gabinete do presidente da República no governo anterior. Ministro, a gente está ao vivo aqui na Globo News. Queria pedir um pouco mais de detalhes desse ambiente favorável que o senhor cita, muito por parte desses líderes da oposição. O que eles disseram em relação a isso? A gente ouviu já palavras do senador Rogério Marinho. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais o que foi dito por esses senadores. Tanto na reunião de ontem, com os líderes da Câmara, quanto na reunião de hoje, na minha opinião, é muito simbólico a presença de líderes de oposição na reunião de hoje aqui no Senado, dialogando, se dispondo a debater o tema. Todos eles reafirmaram um compromisso com o Brasil. Eu tenho dito desde o começo que esse tema do marco fiscal, ele não é um debate entre governo e oposição. Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou, flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, quando fugiu do país e agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. Quem quer construir o país estava ontem no debate amplo que nós fizemos na presidência da Câmara com os líderes de todos os partidos, estava aqui hoje na reunião, dialogando, discutindo. Certamente, quando o texto vier para o Congresso Nacional, poderão ter pontos, apontamentos, questões, isso é muito positivo para o debate. Antes mesmo dessa reunião aqui no Senado, eu estava lá no Palácio do Planalto, junto com o vice-presidente Alckmin, mantendo uma agenda que nós estamos fazendo com parlamentares, com deputados novos que estão chegando por região. Fizemos questão de fazer por região, porque os parlamentares de vários partidos, inclusive de oposição, dizem o seguinte, se é por estado, a gente se sente ainda mais valorizado de estar presente, e vários parlamentares de partidos que se declaram de oposição estavam lá e dialogando, sendo recebidos, acolhidos. Esse é o clima que nós estamos construindo no Brasil desde o dia 8 de janeiro, quando nós conseguimos estancar um golpe que estava sendo armado nesse país. E acredito que não só a apresentação pelo ministro Fernando Haddad, mas o ambiente de recepção civilizado, de diálogo, de construção de diálogo, é uma demonstração que nós viramos definitivamente a página, nós desligamos a máquina que tinha no terceiro andar do Palácio do Planalto no governo anterior de fabricação de guerra, de fabricação de conflito, e quem quiser apostar nisso vai ser mal sucedido, como foi mal sucedida a tentativa de recepção. Eu não vi carro aberto, falaram que ia ter corpo de bombeiros, carro aberto, foi mal sucedida, flopou. Quem quer apostar nisso não vai ter diálogo mais permanente com o nosso país. Ministro, o texto vem no começo de abril, antes ou depois do feriado da semana que vem? A expectativa é que a gente possa soltar, o Ministério da Fazenda está fechando os detalhes finais, mas a nossa expectativa já no começo de abril, provavelmente já no começo da semana que vem, já venha o texto para o Congresso Nacional. Isso cria um ambiente muito positivo também de dedicação dos senadores, senadoras, deputados federais de discussão sobre o texto. E hoje o ministro Fernando Haddad ainda vai fazer uma apresentação detalhada da proposta para a imprensa e para a sociedade, para que a gente possa abrir esse debate, um debate muito positivo com o Congresso Nacional. Certamente a sociedade também vai querer debater e tem o Congresso Nacional como ambiente adequado para fazer esse debate. E qual a expectativa do governo em relação à tramitação desse texto a partir de agora? Prazo, o governo espera um prazo para concluir essa aprovação aqui dentro? O governo está confiante de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vão ter compromisso absoluto em se dedicar ao debate do marco fiscal e tramitar o mais rápido possível. O próprio presidente da Câmara, na semana passada, tinha dito que, chegando o marco fiscal, em 2 semanas vota. Então, o governo não está estabelecendo
um prazo pré-determinado, mas encontrou um ambiente muito positivo, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no Senado, da tramitação o mais rápido possível do projeto. E também, por parte do presidente da Câmara, porque começa lá na Câmara a tramitação, um compromisso de a indicação da relatoria desse projeto ser um parlamentar que tenha diálogo com toda a casa, tenha qualidade para fazer esse debate. Então, achamos que tem um ambiente muito positivo para a votação o mais rápido possível desse marco fiscal, que eu quero repetir, é importante votar rápido, ter uma regra fiscal estabelecida, tanto para o ambiente econômico no país. Ele traz instrumentos claros de compromisso da responsabilidade fiscal combinada com responsabilidade social, traz instrumentos claros de medidas anticíclicas. Quando a economia está bem, não é para o governo sair gastando. Quando a economia está bem, é fundamental manter os investimentos sociais, os investimentos produtivos, mas fazer um esforço de economia, de metas de superávit, exatamente para que a gente possa equilibrar a trajetória do crescimento da dívida pública no país. Então, traz instrumentos que reforçam o compromisso de responsabilidade social combinado com responsabilidade fiscal. Vai ser o primeiro grande teste? Não, a proposta do marco fiscal é encaminhada agora, a LDO ainda está sendo preparada, mas vai ser enviada em breve, exatamente para que a gente possa tramitar a lei de diretrizes orçamentárias. Já conversamos, inclusive, com a presidenta da CMO, a senadora Daniela Ribeiro, tivemos conversas com o relator indicado pela Câmara, o deputado Mota de São Paulo, para que a CMO possa se instalar o mais rápido possível, se debruçar sobre a lei de diretrizes orçamentárias, vai se debruçar também sobre o PPA. O presidente Lula está construindo, junto com a ministra Simone Tebet, junto com o ministro Márcio Macedo, um instrumento participativo de construção do PPA e, obviamente, a nova regra fiscal ela influencia tanto a lei de diretrizes orçamentárias, como também ela é decisiva para a construção do orçamento que vai ser enviado em agosto, no segundo semestre. É impossível não falar disso. Ministro, é impossível não falar disso. O desfecho das comissões mistas não vai ser muito da forma como a Câmara queria. Queria saber do senhor até que ponto essa decisão desfavorável à Câmara e ao presidente Arthur Lira, que concentravam o poder, vai resvalar nas discussões de projetos importantes como o arcabouço. Eu tenho certeza que Câmara e Senado vão sentar junto, o governo estimula essa construção conjunta para que ninguém saia derrotado. Não tem derrotado, não tem quem foi beneficiado ou não beneficiado. Nós vamos instalar as comissões mistas, o líder do governo do Congresso está trabalhando isso. Obviamente, até o final de junho, nós temos 12 medidas provisórias, teriam que ser 12 comissões mistas. Caso não seja possível, inclusive do ponto de vista quantitativo, instalar as 12 comissões mistas ao mesmo tempo, o governo tem como alternativa, em discussão tanto com a Câmara quanto o Senado, que algumas dessas medidas provisórias possam ser transformadas em projetos de lei de urgência constitucional, porque a tramitação é mais rápida, não precisaria da comissão mista para isso. São medidas provisórias muito importantes e tenho certeza absoluta, já ouvi isso de todos os líderes, tem compromisso da Câmara e do Senado de votar essas medidas provisórias que recriaram, por exemplo, o Ministério da Cultura, recriou o Ministério da Igualdade Racial, medidas provisórias que criam o novo Bolsa Família, garantindo R$ 600, mais 150 por cada criança até 6 anos de idade, mais R$ 50 para cada criança até 17 anos de idade, para as famílias já estão recebendo esse recurso, recriou Minha Casa Minha Vida. Hoje, inclusive, durante a reunião do Senado, os senadores da base e da oposição reforçaram a importância da recriação do Minha Casa Minha Vida, o investimento de cerca de R$10 bilhões que está sendo feito nesse ano com a recriação do Minha Casa Minha Vida, medida provisória do Mais Médicos, novo programa de aquisição de alimentos. Então tem compromisso, ouvir tanto da Câmara do Senado, de todos os líderes, compromisso com a votação do conteúdo que está nas medidas provisórias. E vamos ter uma forma mais rápida possível de tramitação para garantir a aprovação desses projetos. O senhor falou que o relator na Câmara do novo arcabouço vai ser uma pessoa de diálogo. Qual é o nome? Já deve ser conhecido. Tem 513 deputados, os 513 deputados tem muita gente que é boa de diálogo, tá certo? Então nós definimos junto um critério. Lógico, isso é construído junto com a presidência da Casa, com o colégio de líderes, definição de alguém que possa sinalizar essa força do diálogo
e alguém que contribua para algo que, na minha opinião, é fundamental. O arcabouço fiscal não é um tema que divide governo e oposição. O arcabouço fiscal é um compromisso com o país, então termos um relator que também simbolize isso é muito positivo. Certamente, tanto na Câmara quanto no Senado, acho que vamos ter pessoas responsáveis para conduzir esse debate. O PL está considerado? O partido PL pode fazer parte desse rol? Acho difícil porque o PL assumiu a relatoria do orçamento, né? Então, como você tem um equilíbrio de posições a serem feitas na Câmara dos Deputados quanto no Senado, particularmente na Câmara, acho difícil o PL, porque assumiu a relatoria do orçamento. Agora, eu quero reforçar, por exemplo, o deputado federal do PL, que assumiu a relatoria do orçamento, um deputado de muita qualidade, o deputado Mota, lá de São Paulo. Tivemos uma reunião muito produtiva com a presidenta da CMO, senadora Daniela Ribeiro, e o deputado Mota, relator. E vamos ter, eu acho que um trabalho muito intenso da CMO a ser conduzido no orçamento e que vai ser, inclusive, influenciado pela nova regra fiscal. Acredito que a Câmara vai discutir, né, entre hoje e semana que vem, no ambiente de proporcionalidade, né, de equilíbrio ali entre os partidos, a definição desse relator. Ministro, ao chegar aqui no Senado, o ministro Haddad disse que naturalmente surgiram dúvidas ontem na apresentação dele a deputados. Quais foram essas dúvidas? Quais os pontos que ainda estão levantando questionamentos? Tanto ontem como hoje, os deputados, os senadores, eles querem o texto para que essas dúvidas, os questionamentos possam ser feitos, né? Acho que, no geral, a nova regra fiscal, como já disse o ministro Fernando Haddad, tem instrumentos muito importantes de controle de crescimento de despesas, para que você possa ter um ambiente de garantir sustentabilidade em relação a isso. Então, existem dúvidas de como que é a regra em relação a isso, né? Existem dúvidas, perguntas, se o governo pretende criar novos impostos. O ministro Fernando Haddad deixou explícito, orientação do ministro Fernando Haddad, da construção desde o início, orientação do presidente Lula, nós vamos garantir o equilíbrio entre a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal do país, sem aumentar a carga tributária, sem criar novos impostos, sem aumentar a alíquota de impostos. O ministro Fernando Haddad deixou isso explícito, tanto com os parlamentares ontem, na Câmara, hoje no Senado, e ele vai poder também detalhar, fazer a apresentação mais detalhada do marco fiscal, deixar isso para o nosso ministro da Fazenda conduzir esse debate, já que ele não fez ainda publicamente, já convocou aqui agora pela manhã poder fazer essa apresentação mais detalhada, que inclusive dialogando sobre as dúvidas que possam ter existido. O governo deve rever desonerações para aumentar a receita, então, já que não vai aumentar impostos? O ministro Fernando Haddad tem dito, afirmado, né, que não vai ter aumento de imposto, não vai ter novas alíquotas, nós definitivamente vamos botar o social no orçamento, garantir que esse país possa ter compromissos sustentáveis do ponto de vista social, combinando responsabilidade fiscal, e uma das formas de fazer isso é você cobrar imposto de quem já deveria estar pagando imposto e não paga hoje. Então, ele deixou isso de forma muito explícita, que aquilo que o presidente Lula falava, estamos colocando o pobre no orçamento e os muito milionários que não pagam imposto na cobrança do imposto, isso vai ser feito. Essa explicação das novas regras, vocês chamaram agora as lideranças. Como é que vai ser a partir de agora? É o ministro Haddad que vai tomar conta disso? O ministro Fernando Haddad e toda a equipe econômica está absolutamente à disposição do Congresso Nacional, ele reforçou isso também, para participar de reuniões, debates, seminários, discussões que venham a acontecer. O presidente Rodrigo Pacheco falou da intenção do Senado em realizar uma espécie de seminário, provavelmente depois da Páscoa, no espaço do plenário, para discutir, por exemplo, a situação hoje que é desproporcional à taxa de juros do nosso país. O Congresso Nacional aprovou uma lei da autonomia do Banco Central que estabelece ali 4 objetivos muito explícitos: estímulo, fomento ao pleno emprego, suavizar a flutuação flutuação econômica, da atividade econômica do país, efetividade do sistema financeiro e estabilidade econômica. São esses os 4 objetivos da Lei da Autonomia do Banco Central. Então, cabe ao Congresso Nacional, nesses debates, avaliar se estão sendo cumpridos esses objetivos ou não. E o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, o ministro
Alckmin, todos nós estamos à disposição do Congresso Nacional para poder participar aqui de discussões, de debates. Certamente, né, os relatores podem promover essas discussões, como também estão à disposição de recebê-los nos ministérios, os parlamentares, para discutir esse tema. O ministro Fernando Haddad tem, desde o começo, na parceria nossa aqui com o Ministério das Relações Institucionais, aberto o Ministério da Fazenda para receber líderes, deputados, para discutir os temas, está à disposição disso também. O senhor tem sorrido muito nos últimos dias, parece estar muito otimista. A base aumentou, o senhor fala também que não tem cabresto, mas está falando muito disso. A base aumentou tanto no Senado quanto na Câmara. Primeiro, esse governo não trata deputado, senador como gado para marcar e contar. Nós temos no diálogo Congresso Nacional projetos de lei prioritários que nós acreditamos que são temas de interesse do país, que tem um bom espaço de diálogo, inclusive com parlamentares que compõem partidos de oposição. Foi assim que nós aprovamos a PEC da transição, foi assim que nós aprovamos todas as medidas provisórias que nós queríamos aprovar desde quando começou o ano legislativo agora, foi assim que nós aprovamos o pacote de 12 projetos prioritários para as mulheres. Foi assim que na Câmara a base preside as principais comissões, a CCJ, a CFT, Direitos Humanos, Meio Ambiente. Começou o ano legislativo com o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro querendo ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente e não conseguiu, pela capacidade do governo de diálogo, inclusive com partidos de oposição, mostrando que a gente tem aqui no Congresso Nacional um ambiente muito positivo. E acredito que nós vamos ter Câmara e Senado até o final desse mês de junho, até o recesso, né, em julho, um calendário de votações muito importantes, tanto aprovar o conteúdo das medidas provisórias que já estão na Câmara e no Senado, quanto aprovar o novo marco fiscal do país, aprovar a nova lei de diretrizes orçamentárias, avançar na votação da reforma tributária na Câmara. Está uma previsão aí por parte do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara que possa ser votada ainda nesse primeiro semestre, que a gente possa no segundo semestre tramitar e discuti-la aqui no Senado. Obrigada.